Olha, bem-vinda, Joana. Ok, obrigada. És uma convidada que eu queria já há muito ter aqui no podcast. Obrigada. Falarmos um bocadinho. És uma pessoa que eu admiro muito pela tua irreverência e pela tua forma corajosa de estar na vida. Sim. Eu às vezes rio quando dizem isso de corajosa porque eu não me sinto corajosa. Sim, mas é aquilo que eu vejo. Certo, obrigada. E não sou só eu, são as minhas mulheres lá em casa. Eu vivo lá em casa com 4 mulheres. 4 mulheres? Boa. Tu é que és corajoso, afinal. Portanto, Tu é que és o bravo do pelotão. Eu vejo isso em ti. E tu hoje, podemos começar já por aqui, que é tu hoje foste dar a cara por uma coisa que é muito importante, não foi? Foste à Assembleia. Fui, tive manhã no Parlamento. No Parlamento, falar sobre o cartão europeu da vacinação. Uhum. Queres trazer um bocadinho de clareza sobre este tema, que é um tema que está a ser explorado e está a ser preparado já há bastantes anos, mas que eu tenho a sensação que quase ninguém está acordado para esta situação. Pois, Mário, nós fizemos uma petição, eu, a Marta Gameiro e mais uma colega nossa, que é a Alexandra Marcelino, fizemos uma petição contra o cartão europeu de vacinação. Isto não é uma petição contra a vacinação, é uma petição contra haver um cartão europeu de vacinação. Como tu sabes, já existe em Portugal uma livreta de vacinação, não é? As pessoas têm registado, que também está no sistema, mas também existe em papel. Qual é a diferença? A diferença é que este cartão europeu de vacinação pretende congregar todos os nossos dados de vacinação e cruzá-los com outras plataformas, nomeadamente com a identidade digital. Ou seja, vai cruzar todos os nossos dados biométricos, de saúde, dados inclusivamente financeiros. Ou seja, à distância de um clique, qualquer governante pode saber exatamente onde é que tu comeste hoje, com quem é que tomaste café, se usaste a tua banheira, se não usaste a tua banheira, se estás vacinado, se vacinaste o cão, o gato, o periquito, a tua filha. Para onde é que foste, com quem andaste, com quem conversaste? Tudo. E em tempo real, 24 horas, 7 dias. Assim, eu não quero isto na minha vida. Nem quero isto para os meus filhos, nem quero isto para as pessoas que eu amo. Eu não quero isto para Portugal, que eu adoro, não quero isto para ninguém. Ou seja, a liberdade, nós nascemos livres. Não é? Como dizia a música dos Resistência, quando alguém nasce selvagem. Nós nascemos livres. A liberdade não é uma coisa que nos foi concedida amavelmente e magnanimamente por alguma identidade. Não, nós nascemos livres. E o que está a acontecer na sociedade contemporânea, muito via desta Europa totalitária, que está de facto numa deriva totalitária, é os nossos direitos, liberdades e garantias estarem cada vez a minguar mais, cada vez a atrofiar mais. E este cartão europeu de vacinação é mais um tijolo nesse muro. Foi muito triste o que aconteceu hoje, sabes, Mário, porque foi agridoce, porque nós levámos a petição, portanto é uma conquista da sociedade civil. Quem devia fazer este papel são os deputados para os quais nós pagamos, eles é que deviam estar atentos a estas questões e levá-las a debate, mas não, parece que tem que ser aqui a malta do costume, a mexer-se, não é? Isso é triste. A outra parte triste é que há deputados na Assembleia da República que deliberadamente, porque as pessoas não são estúpidas, deliberadamente confundem alhos com bugalhos e dizem, lá vêm os chalupas, negacionistas, anti-ciência, etc. Isso é triste. Porquê que não te cortando o raciocínio, fazendo parênteses, porquê é que achas que esse rótulo, com que propósito é que ele foi criado? É muito simples. Há pessoas como eu que lutam contra o lobby da grande indústria farmacêutica, contra o Big Pharma, têm que ser destruídas, têm que ser neutralizadas, aniquiladas. E então, uma forma de as assassinar, também pode ser à facada e ao tiro, mas outra forma é fazer um assassinato de caráter, arranjar intrigas e maldicência sobre essa pessoa, é assassiná-los politicamente, e é colando-lhes rótulos.
anos, onde as pessoas, de tanto repetirem na comunicação social, etc., aquela é chalupa, é negacionista, é anti-ciência. Portanto, é daí que vem isso. É uma tentativa, porque eu não sou anti-vacinas, nem anti-ciência, nada disso. Aliás, eu sou uma mulher da ciência, eu sou uma investigadora, sou doutorada em Psicologia Clínica e da Saúde. Eu sou doutorada em Psicologia Clínica da Saúde, eu faço investigação. Eu não sou anti-ciência nem anti-vacinas. Tenho, obviamente, reservas em relação a vacinarem, por exemplo, bebés para o HPV, um vírus que é sobretudo transmissível sexualmente. Expliquem-me lá. À nascença, expliquem-me lá qual é que é a lógica disso. Ou tenho muitas dúvidas em relação a inoculações com mRNA, que nós sabemos que os efeitos são perniciosos. E agora, a semana passada, a FDA, a Food and Drug Administration, tipo lá o Infarmed lá do sítio, a autoridade máxima do medicamento, trouxe N provas. N provas, e inclusivamente ponderou pôr o chamado Black Label, que é um rótulo que é mesmo cuidado que este produto é perigoso. Portanto, eu não sou anti-vacinas nem anti-ciência. Aliás, eu acho que quem tem dúvidas, quem questiona, quem pergunta, quem desafia, quem tem pensamento crítico é pró-ciência. A ciência é isso, é dúvida, é inquietação, é desassossego. A ciência é algo que está sempre em mutação e em evolução, não é algo estático e parado. Senão os médicos ainda estavam a prescrever cigarros. E já não estão, mas estiveram a prescrever, a aconselhar que as pessoas fumassem tabaco, SG gigantes e Marlboro. Agora já não estão. A ciência é algo evolutivo, dinâmico, que vai mudando de paradigma à medida que novas inquietações e novas respostas vão surgindo, e depois há uma pergunta que desafia a resposta anterior, é mesmo assim. Portanto, eu não sou anti-vacinas nem anti-ciência. Mas só para concluir, o dia do Parlamento correu triste porque os deputados não fazem o seu trabalho. Isso realmente pesa sobre mim, porque eu acho que a função máxima de um parlamentar é representar o povo. É triste também porque há essas coisas de toma lá o rótulo para ver se te calas, para ver se ficas, para as pessoas, a ver se as pessoas acham que tu és um maluquinho de arroios. E é triste também porque depois tens alguns partidos que até se abstiveram, o PCP absteve-se, o CDS também se absteve, o Chega votou a favor, e os outros todos, o PSD teve assim numa não sei o quê, mas acabou por votar contra. E o PS votou a favor, e os outros, e o Bloco de Esquerda nem sequer apareceu porque anda a flutuar, não é? Ou seja, uma coisa absolutamente fundamental para os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Eu acho, desculpa, eu acho que a IL foi... A Iniciativa Liberal, ainda bem, depois eu estava-me a esquecer, a Iniciativa Liberal que votou connosco já outras medidas... Eu vi a notícia há bocado, sim. Votou a favor. Claramente, eu acho que na Iniciativa Liberal devem ter feito lá uma limpeza étnica dentro, e todas as pessoas que eram um pouco mais, que ousavam ser umas vozes um pouco mais críticas e audazes, foram silenciadas, só pode, não é? Mas é impressionante como é que um partido que vos apoiou, não é? Há quantos meses? Há quanto tempo? Há meses, já não sei, há uns 6 meses, vá. Alterou completamente a essência da coisa, não é? O problema da Iniciativa Liberal está bem expresso no problema do candidato presidencial do Cotrim, porque a Iniciativa Liberal é uma coisa até Badajoz, e depois de Badajoz para Bruxelas, para o lado de Bruxelas é outra, não é? Sabes que o Cotrim, por exemplo, é do partido do Macron. Como é que alguém que é do partido de um líder de outro país vai defender os interesses dos portugueses? Deixem-me rir. Portanto, isso diz tudo, não é? Eu acho que isso, eu agora podia dar milhares de exemplos sobre a Iniciativa Liberal, mas acho que isso diz tudo. Portanto, são daquelas pessoas que têm duas caras, não é? Têm uma cara para o país, quando estão em Lisboa, e depois têm outra quando estão ali em Estrasburgo, ou no Parlamento Europeu. É triste isso. Então, a conclusão é que se chegou hoje, mediante a votação que existiu. A votação chumbou, portanto a nossa petição chumbou, não vão legislar contra o cartão europeu de vacinação. Significa que se nós não continuarmos a mexer, porque nós somos a resistência, e a resistência quer dizer que pessoas como nós nunca desistem, portanto nós vamos continuar a batalhar, mas senão eles vão impor o cartão europeu de vacinação e outras coisas, não é? Identidade digital, o euro digital, essas coisas todas que têm sido as minhas lutas. Isso está em curso já há algum tempo? Já está. Isso está em curso há algum tempo. O que é que tu prevês que aconteça nos próximos anos, relativamente a todos esses pontos que tu referiste?
Todos eles estão interligados. Estão todos interligados. Basicamente é a vontade expressa da União Europeia ter um poder e um controle totalitário sobre os seus cidadãos. O que vai acontecer, eu acredito que algumas medidas vão sendo moderadas, vão sendo um pouco por via da resistência. Há uma resistência internacional, da qual eu faço parte. Ainda agora estive este mês nas manifestações em Londres contra a identidade digital, com o David Icke e outras pessoas. Porque as coisas lá em Londres aqueceram a um ponto diferente, muito diferente. Em Portugal não se fala sobre isto, mas em Londres houve uma imposição real, já, Exato. sobre a identidade digital. Sobre a identidade digital. Agora no UK, no Reino Unido, só quem tiver identidade digital é que pode trabalhar. Consegues clarificar um bocadinho melhor isso? A identidade digital é uma aplicação no telemóvel, é uma app que justamente centraliza todos os teus dados. É uma app do governo que centraliza todos os teus dados. E tu és obrigado a ter um smartphone, não é? A ter não podes andar com um tijolo daqueles do antigamente, e identificas-te justamente através desse QR Code. Para fazeres tudo, nomeadamente já para trabalhar, para ter acesso aos serviços de saúde, para te certificar com qualquer certificado, tudo o que tu precisares relativamente ao teu carro, aos teus cursos, à tua casa, certificado energético. Ou seja, em Inglaterra, quem não aderiu fica excluído. E eu já vi que existe a contestação, ou seja, tu falaste há bocadinho do pensamento crítico, que existe contestação, que é uma coisa natural e saudável, e já existem aprisionamentos resultantes de certo. Não é? Ou seja, já existe uma consequência na prática de quem não avança na direção que está a ser imposta. Sim, vai preso. No Reino Unido vai preso. Neste momento o Reino Unido é um dos recordistas de detenções por coisas que as pessoas dizem na internet, por exemplo, não é? Ou seja, a sociedade distópica, ela já está a ser experienciada na Europa. Já, sem dúvida. E ela já começou na China, mas já está neste momento a ser experienciada na Europa. E eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção do que é que está a passar. Sim. Por exemplo, o Chat Control, que é uma ferramenta que pretende poder, ao fim e ao cabo, vasculhar todas as tuas comunicações digitais, mensagens, SMS, foto, texto, e-mails, tudo. O Chat Control tem sido uma luta da resistência. Nós temos lutado ativamente contra o Chat Control, mas ele vai passando. Agora, por exemplo, há 2 semanas, sensivelmente, o Conselho Europeu avançou com uma nova regra, com uma nova lei para, uma nova regulamentação, aliás, é assim que se diz, para o Chat Control. Portanto, já uma versão ligeiramente mais moderada, mas um avanço para que ele seja efetivado. Ou seja, tem havido algumas pequenas vitórias da resistência, mas repara, mesmo no Reino Unido nós somos poucos, e os nossos meios são frágeis. Eu acho que é bom que as pessoas percebam que a pulsão totalitária dos poderes políticos sempre existiu. Isto não é nenhuma novidade, sempre existiram impérios com verdugos e títeres, sempre existiu essa vontade de partir a espinha ao outro ser humano, de lhe baixar a cerviz, de o escravizar, de o controlar. Essa pulsão sempre existiu, não é? Tu olhas para os grandes impérios, não é? Seja no Egito, seja nos Maias, em todo lado, em todo o mundo, isso se verificou. A diferença, e é assim que eu vejo, é que, todavia, nunca foi tão possível como agora, tão fácil como agora, fazer isso, controlar as pessoas. Porque tu, noutros impérios ditatoriais, era a lei da bala, a lei do chicote, não é? Agora não, agora é através do app, muito menos sangue, muito menos sujidade, muito menos recursos. É muito mais fácil, e isso é que torna o século XXI particularmente perigoso e desafiante. E tu consegues percepcionar que tipo de culturas e de países é que conseguem aceitar isso melhor, e que tipo de países conseguem reivindicar melhor os seus direitos? Porque, por exemplo, eu olho para os franceses, e os franceses, alguma coisa que aconteça, estão na rua. Não é? É verdade.
Vimos nas redes sociais, não na comunicação social tradicional, que não sei se foi na Bulgária, agora há 2 semanas atrás, foram milhões de pessoas para a rua por causa de uma lei qualquer que aconteceu lá e que preconizava claramente a continuação de alguns políticos em cargos importantes em termos de corrupção, e aquilo foram milhões de pessoas para a rua. Eu penso que foi, eu não tenho a certeza, eu penso que foi a Bulgária. Sim, foi. Existem culturas como a nossa que parece que o pensamento crítico se evaporou. O que é que está a acontecer com os portugueses? Olha, eu acho que é uma coisa que já está a acontecer há muito tempo. Aliás, eu acho que não foi por acaso que durante a Covid os países que foram mais campo de teste e balão de ensaio fomos nós. Foi Portugal, os chamados PIGS, que eles gostam de chamar-nos os PIGS, gostam de chamar os porcos. Isto não tem piada nenhuma, não é? Quer dizer, isto é uma piada de salão nos corredores da diplomacia, mas eu acho que isto diz muito, não é? Sobre o que é que realmente o resto da Europa, como é o resto da Europa nos vê. E nessa altura houve medidas absolutamente escaganifobéticas, esdrúxulas, loucas, absurdas, que foram impostas aos portugueses, aos espanhóis e aos italianos. Houve coisas completamente absurdas. Nós tivemos padres a batizar crianças com pistolas de água. Nós tivemos orquestras sinfónicas com pistolas de água para ser à distância. Nós tivemos orquestras sinfónicas onde as pessoas estavam com os instrumentos de sopro, com máscaras, com um buraco aqui para poderem pôr o saxofone ou o clarinete ou o que fosse na boca. Nós tivemos situações nos restaurantes em Portugal onde tu sentado, podias estar a falar e a comer e em pé tinhas que pôr a máscara se levantasses, por exemplo, para ir ao quarto de banho. Eu uma vez perguntei num restaurante, olha, voltei ao senhor que me disse para eu pôr a máscara quando me levantei para ir ao quarto de banho, perguntei-lhe, mas o senhor acha genuinamente, pronto, o senhor não é virologista, etc, mas o senhor acha genuinamente que o vírus anda aqui nesta parte de cima do ar e aqui embaixo, onde nós estamos a conversar e a comer, o vírus desaparece? Portanto, as pessoas não são idiotas, mas foram adestradas, foram condicionadas a isto e, portanto, quando tu perguntas... Mas de onde é que vem esta evaporação, estás a ver? Esta evaporação do ela vai sendo cavada, ela foi cavada, que eu te estou a dizer, ela já vinha atrás, na minha perspectiva, e agora, com esta cena Covid, ela foi ainda mais aprofundada. Mas nós ficámos ainda mais carneirada do que já éramos. Isto é uma coisa que eu penso bastante, que é, espera aí, reparam, a França é aqui ao nosso lado, e portanto é uma cultura completamente diferente, reivindicativa. Isto até a Espanha são mais do que nós, não é? São mais. Itália, são países mediterrâneos. E eu fui indo para trás, como tu estás a dizer, e cheguei ali à época do Marquês de Pombal. Sim. E àquele evento dos Stavros. Sei. Não sei se já ouviste. Claro. Não é? Foram todos limpinhos. Em que o que aconteceu naquele momento foi uma limpeza automática e foi a exposição na praça pública dos cadáveres, não é? Ou seja, será que isso ficou dentro do nosso... do nosso ADN e foi passando de geração em geração até o medo de se propagar a uma forma tão... Nós temos medo de ser, brutal, não é? Estás a ver? Os portugueses têm medo de ser. Mas eu acho que é um conjunto, como aliás acontece muitas vezes na vida, quando há algo grave, eu acho que é mais tipo um conjunto de várias coisas. É uma chave com várias fechaduras. De facto, nós tivemos 50 anos de ditadura, nós somos somos um país que só tem uma fronteira terrestre, não é? Portanto, somos menos cosmopolitas. A cultura mediterrânica chegou cá, sim, não é? Mas chegou a cauda, o rabito da cultura mediterrânica, porque as grandes transações comerciais e, por conseguinte, também científicas, literárias e tudo, que foram feitas no Mediterrâneo, chegou aos hostícios, não é? O eco, não é? Pronto, porque nós não somos um país mediterrâneo, somos um país atlântico. Somos um país também onde as pessoas ganham muito mal.
e por isso muitas vezes têm pouco tempo e pouca disponibilidade. Para investir em si? Sim, para investir em si, porque quer dizer, quem está a contar os tostões para ir ao supermercado no final do mês... Está mais focado em sobreviver do que outra coisa. Com certeza, exatamente, é exatamente isso. Está mais focado em sobreviver do que propriamente em evoluir e crescer e por aí fora. Portanto, eu acho que é um conjunto multifatorial de questões e que, entretanto, se foi agravando, lá está com os meios, porque, entretanto, repara uma coisa, Mário, nós temos um jornalismo totalmente decadente. A essência do jornalismo, ele esfumou-se, não é? Morreu. Ele esfumou-se. Morreu. Por completo. Eu vejo um jornalista que é uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Carlos Fino. Sei, o Carlos Fino, eu gosto muito do Carlos Fino. É? Grande beijinho ao Carlos Fino. O Carlos Fino, que é um jornalista aposentado, mas que eu considero ainda um jornalista de investigação. Ele vai lá a fundo, não é? Ou seja, que traz imparcialidade, traz questionamento. Questionamento, não é? Então mas nós não somos os únicos a sofrer disto, Joana. Ou seja, mundialmente, a comunicação social, não é? Ela está... A moribunda, está. Sim. Para onde é que nós caminhamos? Mas depois, o que eu queria dizer é que, imagina, em cima de um povo que foi analfabeto até muito tarde, Sim. Em cima de um povo que teve uma ditadura, e não sei o quê, nós passámos disso quase direto para um jornalismo vendido e vendilhão, uma classe política completamente corrupta, porque sejamos honestos, Mário, nós temos uma classe política completamente corrupta. Repara, nós temos um saco azul, eu não me canso de repetir isto porque isto é chocante, nós temos um saco azul no Orçamento de Estado anual, que é aprovado na Assembleia da República e depois aprovado pelo Presidente da República, um saco azul de 10% da despesa. Este ano foram 15,6 mil milhões de euros, é 15 com 9 zeros, não são 15,6 milhões, são 15,6 mil milhões. Que nenhum partido na Assembleia da República está preocupado com o destino desse dinheiro. Falam tanto da verba da saúde, da verba para a educação, então, e esse saco azul, que não tem escrutínio e não tem utilidade social. E estão todos calados, todos, Mário, todos os partidos na Assembleia da República, do Chega ao Bloco de Esquerda, passando, claro, pelo Centrão, e o próprio Presidente da República. Isto só existe porque nós somos um país corrupto. Uma despesa que é maior do que a justiça. 15 mil milhões de euros é mais do que nós gastamos anualmente com a justiça, é mais do que nós gastamos anualmente com a educação. Como é que um deputado da nação pode não se preocupar com esse saco azul? Portanto, ou seja, nós passámos de um país quase analfabeto para um país que entra na CEE, que destrói as pescas, destrói a agricultura, destrói os seus meios de subsistência, todos completamente. Nós neste momento estamos completamente desprotegidos, não temos soberania energética, não temos soberania alimentar, não temos soberania política, nós estamos à mercê, somos uma palhinha ao vento, sabes? Aquela casinha dos 3 porquinhos de palhinha, que chega lá o lobo mau faz... E tudo voa. Por exemplo, em termos de energia, a EDP pertence a quem? A EDP pertence aos chineses. Aos chineses. Eu não sei se as pessoas têm consciência disto. Algumas pessoas que vão um bocadinho mais fundo podem ter. Os também franceses, penso eu. Não é? Ou seja, o setor energético é crucial num país. O setor de distribuição é crucial. De comunicação está dominado por poucos. Não é? E o setor não é? O setor primário, agricultura e pesca, foi arruinado. Nós vendemos a alma ao diabo. Tu és candidata à presidência da República. E isto é uma pergunta injusta, mas eu preciso-te fazer, que é: como é que a gente sai daqui? Eu acho que nós saímos daqui se conseguíssemos eleger um bom Presidente da República. Eu gostava de ser eu, não é? Mas se for outro eleito, que desse o exemplo. Porque o que é um Presidente da República? Um Presidente da República é a inspiração da nação. É alguém que, do topo, do cargo máximo da nação, não é alguém que não tem poder executivo, não anda para lá fazer leis, nem a mexer em orçamentos, mas do cargo máximo, inspira o povo, mostra-lhes uma direção, diz-lhes um rumo, e mete quem se porta mal na ordem também, não é? E, portanto, e tenta harmonia, não é? E dá a Portugal, dá ao país um objetivo maior.
Não temos nada disto nos outros candidatos, não é? Quando eu falo, eu no outro dia estava a falar daquilo que para mim é o desígnio de Portugal, dos 5 S's e das nossas soberanias, etc. Há outros candidatos que ficam a olhar para mim como um boi para um palácio. Sim, eu tenho um projeto para Portugal, tenho um projeto para o país. Se nós tivéssemos um Presidente da República que elevasse o espírito da nação, por exemplo, que chumbasse este orçamento de Estado com o saco azul. Isto era retumbante, não é? Isto era, e ecoar durante anos em Portugal, um Presidente da República que dissesse aos senhores, senhor, desculpe lá, aos senhores todos, olha, desculpem lá, esse saco azul é para enxugar até aos mínimos dos mínimos, não quero carro ou mulher nenhuma. Imagina que chumbava um orçamento assim, um Presidente da República a chumbar um orçamento. Isso era uma bomba política. O país mudava, Mário. O país mudava. Porque as pessoas iam se sentir respaldadas, apoiadas nessa grande figura paterna ou materna, como tu queres dizer, que ia estar ali a apoiá-los. Vocês podem se zangar, vocês podem contestar, vocês podem reivindicar os vossos direitos. Só que os portugueses sentem que não têm esse espaço, não é? Não têm não têm essas costas quentes. Portugal tem tudo para ser um país espetacular, Mário. Ou não têm esse poder, ou acreditam que não têm esse poder. As pessoas? Sim. As pessoas acham que não têm esse poder. Não é? E não têm esse poder porque não fizeram esse trabalho. Não fizeram o trabalho de resgatar o seu poder. Então entregam o poder a quem acredita que o salve. Claro. Não é? Claro. É isso que eu acredito que está dentro da mente inconsciente das populações. Não só em Portugal, mas das populações. Mas repara uma coisa, é fácil começar a imaginar por onde é que nós podemos caminhar fazendo este caminho. Qual é a direção que nós podemos tomar? Mas como é que nós podemos resolver isto? Estás a perceber? Ou seja, se falta poder às pessoas, melhor, ou se as pessoas acreditam que lhes falta poder, como é que nós podemos ajudar a que as pessoas possam resgatar o seu poder? Eu sei que isto é uma questão individual, mas como é que isto pode ser feito? Olha, nós estamos a fazer aqui, não é? Sim. Somos uma gota d'água na tua banheira, mas estamos a fazer. As pessoas vão ouvindo. Eu, por exemplo, acho que hoje em dia, e voltando ao princípio da nossa conversa no Parlamento, nós tivemos votos a favor contra o cartão europeu de vacinação, portanto, votos a defender o fim do cartão europeu de vacinação, que vieram desde o Partido Comunista ao CDS. Há um arco aqui de pessoas. No meio houve iniciativas liberais, IPSDs, IPS, que estão do lado do grande poder opressor do povo, mas há a possibilidade de o fazer. Como se viu esta manhã, há possibilidade. E por isso que há um bocado disse que foi uma sensação agridoce, embora não tenha a nossa petição, foi chumbada, mas ali percebe-se, quando estás ali, tu percebes que há ali pessoas que começam a ver as coisas de uma forma ligeiramente diferente. É isso que nós temos que fazer. Não sei se ainda é no meu tempo de vida. Eu ando aqui, penso assim, ando aqui a semear umas pequenas coisas, não tenho a pretensão de fazer a revolução, mas tenho pretensão de ir conseguindo chegar a mais uma pessoa e a mais outra. Leva tempo. Sim. Qual é que é, tu tocaste aí num ponto muito importante, qual é que é a tua missão de vida? Eu não sinto que tenho nenhuma missão. Não? Não, mas não sinto que tenho nenhuma missão. Mas a verdade, nunca senti que tenho nenhuma missão, nem acho que sou corajosa, nem coisas nenhuma. Mas a verdade é que depois dou por mim sistematicamente a tropeçar ou envolvida, de repente, quando dou por ela, já estou outra vez a fazer uma coisa qualquer desse tipo. Portanto, vou dar um exemplo concreto. E muitas vezes são coisas que eu sinto que nem procurei, que vieram ter comigo. Quando eu digo tropeçar é porque, olha, acabaram por entrar na minha vida e quando elas estão já no meu colo eu já não consigo depois não me envolver. Quando foi a cena da Covid, eu estava sozinha nas televisões, a criticar a gestão das políticas de saúde pública, mas tinha para mim, quando foi no princípio de 2021, final de 2020, tive para mim... não me ia meter nessa cena da discussão mRNA,
porque já estava cansada de ser a única, também é um lugar muito solitário, sabes, às vezes, de ser a única nas televisões, estar ali, trataté, e tinha para mim que não me ia meter nesse assunto, eu não tenho que ir a todas, eu não vou salvar a humanidade, não é? Eu lembro de ter esta conversa com o meu marido, eu não vou salvar a humanidade, eu não vou falar disto das vacinas, isto está-se mesmo a ver o que é esta porcaria, mas eu não me vou meter nisto, não vou salvar, eu não tenho que ser sempre eu. O que é que aconteceu? Um mês depois disto, o meu namorado de adolescência, uma pessoa com quem eu namorei anos e anos e anos, uma pessoa muito querida para mim, pois cada um seguiu a sua vida, naturalmente, mas uma pessoa que, enfim, entre os meus 14 e os meus 20 anos teve um papel importantíssimo. Muitas pessoas já tiveram esses namorados de adolescência, sabem o que é que isso significa. Morreu com uma epiclotite no cruzante aguda, sozinho, num país estrangeiro, depois da inoculação mRNA. Como se não bastasse, uma outra pessoa da família do meu marido fez uma reação adversa, uma pessoa muito próxima, fez uma reação adversa gravíssima e esteve semanas e semanas internada, primeiro num hospital privado e depois no IPO, com uma reação adversa. E eu que tinha dito, eu não me vou envolver nisto, de repente tenho duas situações pessoais de facto duas pessoas que eu amo muito e já não resisti, não é? Depois entra a emoção e já não consigo não estar na linha da frente. Portanto, isto para dizer, eu não sinto que tenha nenhuma missão, mas a verdade é que de uma forma ou de outra as coisas depois acabam por me acontecer e eu acabo por estar sempre na luta. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Eu sou um aventureiro por natureza. Adoro participar em aventuras desde criança. E participei numa aventura em janeiro de 2019, na Polónia, em que subi montanhas em exposição ao frio, apenas em calções, em tronco nu, meditei em cima do gelo, utilizei técnicas de respiração e mergulhei o corpo em água gelada. E isto mudou completamente a forma como eu via a vida. Cheguei a Portugal e continuei a praticar. E surpresa, várias pessoas começaram a pedir-me ajuda neste sentido, para alterarem a sua visão da sua vida. E eu decidi criar a Soul. A Soul Dive into a New Dimension. É uma marca cujo objetivo é ajudar as pessoas no seu dia-a-dia, após o seu treino, a melhorarem a sua performance, a reduzirem os índices de inflamação, a libertarem todas as endorfinas necessárias para se sentirem mais focadas, mais em paz, mais alegres, mais felizes, a trabalharem o seu mindset e o seu compromisso com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alma. A Soul é muito mais do que uma banheira portátil de água gelada. É um mergulho numa nova dimensão. E estamos cá para te ajudar a dar esse mergulho. Mas tu sempre foste uma lutadora desde criança? Sim. Sempre foi mais ou menos. Pronto, com outras causas, não é? Então porquê é que te admiras Não, eu não me admiro. Eu às vezes digo assim, não me vou meter nisso, como a cena das inoculações, mas depois vão ter comigo. Sim. Pronto, mas não sinto que seja uma missão. Ok. É uma coisa que me veio acontecendo com sistematicidade. E o que é que tu lutava? O que é que tu te lembras de lutar desde criança? Eu era muito sensível, e sou, às injustiças. Portanto, na escola, ainda na escola primária, quando havia injustiças de meninos que punham outros meninos de fora das brincadeiras, aqueles bullying, não é? Ou professores que eram injustos, não é? com os alunos, eu era sempre aquela, não é? Que tinha a mania, não é? Que o professor, não sei o quê, coitadinho do não sei quantos, era sempre assim. A defensora, a porta-voz. E foste abraçando causas, porque eu lembro-me de ti há não sei quantos anos atrás, quando estavas no blog, não é? Exatamente. Não sei há quantos anos foi. Há 20? Há 20 anos atrás. Portanto, tu foste abraçando causas. Que sempre. Causas é que tu... As mesmas de sempre. No Bloco, as causas que me fizeram fazer política no Bloco de Esquerda são exatamente as mesmas, isto é que é impressionante, exatamente as mesmas daquelas que eu luto agora. Olha, no Bloco eu estive na primeira linha contra a guerra no Iraque.
cheguei a ser fichada pela polícia à porta do Drão Barroso, ali na Avenida da Igreja, em Lisboa, porque não se podia fazer manifestações em frente às casas particulares. O que é que eu ando a fazer agora? Contra a guerra, pela paz. Né? Agora, em relação à Ucrânia, e soluções sempre pela via diplomática e dialogante, negocial, abomino guerras. Não sou uma pacifista, mas quer dizer, acho que o recurso à violência tem que ser o último, não é? E temos é que pugnar sempre pela paz. Liberdade. Eu andava, em 2000, 2001, andava no Brasil, em Porto Alegre, com aquelas tarjas gigantes a dizer a liberdade está a passar por aqui, a lutar contra a globalização, contra o globalismo. Chamava-se Fóruns Altermundialização. Era assim que se chamava nessa altura. Com que idade? Lá está, isso foi há 20 anos, 25 anos, portanto, era uma menina, tinha 25 anos, aí, mais ou menos. Okay. E o que é que eu agora luto? Contra a agenda globalista, a mesma coisa. Pela liberdade, a mesma coisa. Contra a corrupção. Grande parte do meu envolvimento nessa altura político era contra a corrupção. Aliás, eu acho estranho como é que alguns partidos esqueceram destas batalhas, sabes? Eu até acho isso esquisito, mas esqueceram-se. Contra a corrupção, ela agora está muito, lá está, no lobby armamentista do complexo industrial militar, está muito do lado do lobby da grande indústria farmacêutica, está nestas coisas que eu digo do saco azul, mais numa microescala. As minhas batalhas continuam a ser exatamente as mesmas. Claro que o diabo volta e meia muda um bocadinho a roupagem, não é? Lá está, chamava-se altermundialização e chamavam-se os mundialistas, nós agora chamamos os globalistas, enfim. Só a mesma corja. Mas as causas, a grande motivação que me trouxe à política é a mesma. Ok. E diz-me uma coisa, eu sei que o teu pai foi um grande exemplo para ti. Foi. É. Continua a ser. Continua a ser, não tenho dúvidas. E ele, tu herdaste isso dele? Ou não passa por aí? Sim, meus pais, a minha mãe também foi uma grande lutadora, a minha mãe esteve presa, grávida, do meu irmão mais velho, na PIDE. Meus pais fizeram a crise estudantil de 69. Enfim, tiveram os seus problemas com tudo isso, como deves imaginar, e sofreram. Meus pais tiveram uma espia em casa, uma espia nos arquivos, quando se abriram os arquivos da PIDE, na Torre do Tombo, estava lá escrito a que horas é que uma senhora em casa, que supostamente era uma trabalhadora doméstica, e que afinal era uma espia que ia buscar os bilhetinhos ao caixote de lixo dos meus pais e colava, e que nos relatórios estava lá o Dr. Carlos, saiu ao meio-dia com a senhora. Tiveste acesso a isso? Tivemos acesso a isso. Comeram um bife não sei o quê, a doutora Teresa ligou de casa à mãe, não sei, estavam lá os relatórios todos. Portanto, meus pais viveram essa situação, é verdade. Mas meus pais não são políticos. A minha formação política em casa foi muito de ouvir estas histórias e de ouvir a opinião política deles, mas meus pais não tem ninguém na família que faça política ou que se interesse, ninguém. Eu tenho uma família enorme. Porque a minha mãe tinha 8 irmãos e, portanto, tenho muitos primos direitos, etc. Penso que sou a única pessoa que faz política assim mais ativa na família, mas isso, obviamente, me influenciou. Aquilo que mais me influenciou, todavia, nesse aspecto, foi o facto dos meus pais serem pessoas desassossegadas, não é? Inquietas. Os meus pais são, além de serem médicos, o meu pai era médico, são psicanalistas, então são pessoas que gostam de se interrogar sobre o mundo e de fazer perguntas difíceis e sempre me educaram a mim e aos meus irmãos por essa via de nos fazer interpelações para as quais claramente nós não estávamos preparados. E acho que isso foi a marca d'água da nossa educação, foi essa, os meus pais sempre nos desafiaram do porquê que queres fazer isso, ou onde é que achas que isso te vai levar, e dar-nos muita autonomia. Eu gozei de uma imensa liberdade na minha infância e na minha adolescência, imensa, Mária. Liberdade de escolha. De tudo. Eu tinha boas notas, era boa aluna, e meus pais não me exigiam muito mais do que isso. Também não me exigiam que eu fosse a melhor aluna, mas exigiam que eu fosse cumpridora na escola, e a partir daí eu tinha uma espécie, era a minha moeda, não é? Era o meu passaporte para a liberdade. Eu podia fazer a partir daí mais ou menos o que queria, e fazia. Pois, claro, também fiz as neiras,
felizmente nada assim de especialmente grave ou que me trouxesse consequências irreversíveis, mas fui fazendo os meus disparates e dando com a minha cabeça na parede, e meus pais sempre disseram, fizeste a tua asneira, agora olha, arcas com as tuas consequências, resolves o teu problema. Acho que isso foi bom para mim, na minha educação, e acho que isso foi, na verdade, aquilo que politicamente, mais do que a crise de Centeirão ou do que o combate à ditadura, acho que aquilo que me marcou mais foi mesmo isso de, desenrasca-te. Esse foi o maior legado que o teu pai te deixou? Foi isso, e uma grande biblioteca. Foi, sem dúvida. O meu pai era um grande intelectual, um homem muito culto, muito inteligente, mas que ao mesmo tempo era um grande epicurista, era um homem que gostava era de viver a vida, e eu acho que isso também foi uma boa lição. Portanto, o meu pai leu Este Mundo e o Outro, devorou páginas e páginas, era um homem que sabia pensar, mas era um homem que não prescindia de beber um copo com os amigos, ou comer um chouriço, não é? Ou dançar um fanonó, um fanané, ou as coisas quaisquer que eles traziam lá da Angola. Funaná, exatamente, essas coisas todas. Portanto, era um homem que gostava de viver a vida, e eu acho que era um homem que estava ligado à vida. Ok. Olha uma coisa, as pessoas olham para ti e como é que tu achas que te posicionam em termos de esquerda ou de direita? E como é que tu te posicionas? Sendo que, para mim, esquerda e direita é uma coisa só separatória, que não existe. Claro. Mas como é que achas que as pessoas te posicionam e como é que tu te posicionas? Bom, eu não me posiciono porque acho que, tal como tu, Mário, que a ala esquerda e a ala direita são asas do mesmo pássaro. Isso foi uma coisa que foi inventada para dividir, para reinar. O poder não escolhe lados. O poder senta-se no meio. Mas esta retórica de esquerda-direita enfraquece o povo, divide, cria clivagens, e por isso convém esse poder que está cá em cima a orquestrar e a ditar as coisas. Portanto, as pessoas que acham que eu sou uma vira-casacas ou uma troca-tintas, porque já estive no blog, se calhar podiam ler mais qualquer coisa, mais uma linha, ou ouvir mais um segundo, e lá está, perceber que se calhar eu não mudei as minhas ideias, o eixo mudou. De facto, o Bloco de Esquerda agora não está preocupado com a oposição à guerra ou com o grande cancro da indústria farmacêutica e a sua corrupção, mas isso não me diz a mim respeito, não é? São contas de outro rosário. Portanto, como é que eu me posiciono? Eu posiciono-me, como sempre, defensora de pão, paz e liberdade. Cá estou eu, pão, paz e liberdade. Tu falaste do pássaro. O que é o pássaro? O que é o pássaro? O pássaro, né? É um passarão, não é? Não é quem, não é? O que é que é? O que é que... É o mal. Acho que hoje em dia eu vejo assim, como o mal. O que é que representa o mal? Pássaro? O mal. E quem é que representa o mal? Tu consegues identificar personagens que fazem parte do pássaro? Claro. Eu não sou muito dada a teorias da conspiração. Porque, lá está, tenho uma formação científica, gosto assim do pão, queijo, e também por personalidade, porque sou uma pessoa um bocado básica, não sou uma pessoa muito sofisticada emocionalmente, sou uma pessoa que diz o que pensa, digo o que quero, também eu sou o que não quero, e tendo a ser sincera e honesta, detesto mentiras, odeio de tretas, portanto, e não sou muito dada a conspirações e assim, esse tipo de divagações. Mas obviamente que pessoas como a von der Leyen, por exemplo, ou Costa Callas, são pessoas que estão do lado do mal, não é? Pessoas que só pensam em acrescentar guerra à guerra, sangue ao sangue, morte à morte, violência à violência, e que da boca delas nunca ouviste uma única vez pronunciar essa linda palavra com três letrinhas apenas, que é paz. Eu acho que se isto não é estar do lado do mal, do pássaro, do passarão, não sei o que é que será, não é? Portanto, eu sei que depois há aquelas outras teorias, claro, também já li, não é? Das famílias e dos Rockefellers e disto e daquilo, tudo bem. Mas um facto, e eu gosto lá de manter a factos, é que tu nunca tiveste um desequilíbrio tão grande da distribuição da riqueza como tens agora. Sim. Nunca agora tens 1%, não é, da humanidade que é dona de 90% dos recursos. A maior transferência de riqueza da história da humanidade deu-se durante os anos Covid.
Portanto, e para mim isto é o mal, e é assim que eu vejo. Portanto, lá está, não faço essa especulação, mas também não deixo de apontar o dedo. Tu tiveste com uma pessoa que é apontada como um grande conspirador, que é o David Icke. Sei. Que é espetacular, o David Icke. Que as teorias dele, as teorias supostamente da conspiração, maioritariamente aconteceram. É verdade. É verdade. E ele é uma pessoa que nos últimos 40 anos, basicamente ele dedicou 2/3 da sua vida a falar sobre isto. Mas e que as coisas acabaram por acontecer. E mais teorias do David Icke vão acabar por acontecer. Vão. Ele é um profeta, podemos dizer assim, não é? Eu quando estive com ele agora em Londres disse-lhe isso. Eu acho que ele é um grande analista, não é? Sim, mas ele consegue analisar comportamentos. O grande analista é um profeta, não é? Sim. Sim. É um profeta dos tempos modernos. Sim. E portanto, várias coisas que estão a acontecer, ele já as analisou, verbalizou e comunicou com anos de antecedência. Verdade. O que é que ele projetou que tu agora tocaste que achas que irá acontecer? Bom, o David Icke tem batido muito nesta história de identidade digital, não é? Nós somos totalmente controlados por isso. E outra coisa que o David Icke tem trazido e que me inquieta, e também como psicóloga clínica e como estudiosa do cérebro, agora a que eu me dedico, não é? Como cientista, é a fusão da mente da máquina com a mente humana. O transhumanismo. Tem sido uma das preocupações do David Icke. E eu vejo esse caminho a acontecer muito rapidamente. E com toda, de facto, o avanço tecnológico, isso penso que será possível para breve. E vejo um desejo quase erótico na humanidade nessa fusão. Eu vejo isso, não é? Não só da forma fusional com que as pessoas se comportam em relação aos telemóveis, mas em relação a algumas aplicações hoje em dia, o ChatGPT, as pessoas parece que já não conseguem viver sem a opinião do ChatGPT, sem o avalo, não é? É uma castração de pensamento, não é? Muito forte. Portanto, isso é uma das preocupações, vamos pôr assim, do David Icke, que eu comungo e que é vista como uma teoria da conspiração. Mas repara uma coisa, o transhumanismo, que é uma coisa que não vai acontecer, está a acontecer. Está a acontecer. Ele está a acontecer. Ele vai levar uma boa parte da humanidade para um caminho. Como tu dizes, é uma atração quase erótica, não é? É. Mas, simultaneamente, há um conjunto de pessoas que estão aí por outro caminho que não querem participar nisso. Eu vejo isso a acontecer. Ótimo, eu também vejo isso a acontecer. Ou seja, eu vejo a existência da separação de dois mundos a surgirem. E isto vai ter consequências. Que consequências é que achas que podem acontecer resultante destas duas escolhas tão evidentes e tão polarizadas, não é? Oh, Mário, não te acontece já teres a sensação que vives em duas realidades paralelas? Nós já estamos a viver em duas realidades paralelas. Ou mais. É. Porque hoje em dia, quem vir esta nossa conversa e estiver completamente a favor da gestão da Covid, completamente a favor das inoculações de mRNA, a favor da agenda LGBTQI, não sei o quê, com as crianças. E da woke agenda, não é? Do movimento woke. Do movimento woke, etc. Não vai conseguir escutar-nos sequer. Sim, sim. Portanto, claro, nós já estamos a viver em duas realidades paralelas. Agora falta só haver geograficamente, vamos pôr assim, não é? Um tratado de Tordesilhas. Uma separação. Mas nós já estamos a viver. Mas tu achas já há mundos incomunicáveis neste momento. Certo. E os tais rótulos de que falávamos há bocado,
tem feito um papel magnífico nisso, a separar mundos. Tem sido, de facto, exímio o papel de charneira. Mas nós já estamos a viver das realidades paralelas. Eu sinto isso a falar com algumas pessoas. Sim. Com pessoas que até de quem eu gosto. E que são dialetos completamente distintos. Totalmente, aquelas pessoas estão a funcionar noutro comprimento de onda. Sim. Não estamos a conectar-nos. Sim. E tu falaste em realidades físicas. Eu não vejo as realidades físicas a acontecerem dessa forma. Vejo realidades claramente vibracionais. Vejo frequências completamente diferentes em que pessoas... Porque nós somos frequência, ponto. Claro. Em que pessoas vão deixar de se ver porque a sua frequência não permite que isso vá acontecer. Pois. Em termos físicos, eu não vejo isso a acontecer. Não sei como é que será possível. Mas vai acabar por acontecer, porque repara, quando nós vamos ter pessoas que estão a viver ligadas à máquina, literalmente, a viver ligadas às máquinas, com as máquinas dentro de si e por aí fora, não sei muito bem como é que isso vai operacionalizar, não sou especialista, mas vou lendo umas coisas, mas vamos ter essas pessoas ligadas à máquinas, mas vamos ter as pessoas que não querem isso, que querem viver no campo e plantar as suas batatas e ter as suas galinhas, e nascer e acordar com o pôr do sol, com o nascer do sol. Sim, e pôr o ritmo circadiano. Sim. Exatamente. Sim. E tomarem banhos de água gelada, e por aí fora, não é? E sentir o toque do outro, não é? Portanto, isso vai obrigar a uma separação geográfica, é isso que eu estou a falar, não é? Porque tu não vais poder viver no mesmo sítio onde tens grandes data centers, não é? Essas coisas todas da inteligência artificial e as pessoas ligadas à máquina, e ao mesmo tempo ali a horta da Joana. E na tua opinião, isto estará para quando? Vai estando, eu achava... 10 anos? Que estamos a começar a ver, e uma das diferenças geográficas que eu vejo é que a mega concentração em grandes cidades e a fuga para o meio rural começa a ser uma dessas distinções, fuga para o meio rural e abandono do meio rural, porque o poder político está a castigar duramente o meio rural para ver se ninguém vai para lá. Tem estado De que forma? A destruir, primeiro destruímos o setor primário, não é? As agriculturas, etc. A agricultura que existe neste momento no interior é a agricultura intensiva feita por mão de obra escrava e que destrói os solos, não é? Portanto, com paletes de indostânicos e etc. E por investimento estrangeiro, não é? Investimento estrangeiro, portanto, tudo o resto do interior, ou então está a ser desventrado, como ali nas Beiras, ali na zona de Idanha Nova e do Fundão, com o projeto Solar Sofia e outras fotovoltaicas. A suposta energia verde. Suposta energia verde, que é uma energia negra, uma energia porca, suja, destruidora. E portanto, eu acho que as pessoas vão cada vez mais concentrar-se nos oásis, porque muito do campo vai ficar destruído, muito desse interior vai ficar destruído com as fotovoltaicas, já está, e eólicas, em oásis rurais que ainda ficaram relativamente intocados por essas máquinas debulhadoras das empresas energéticas. Porque se tu vires nos mapas, é isso que está a acontecer. Portanto, litoral, grandes megalópolis, faixas urbanas, interior, grandes manchas de destruição por causa da agricultura intensiva e por causa da energia verde, e depois vão ficar uns oásis e aí vão ser bolhas de resistência. Não sei se vamos ter que construir muros, cercas, para não nos virem tirar as nossas galinhas e os nossos modos de vida. Mas isso já está a acontecer, essa separação geográfica. Não é ainda, e não é muito porosa, e não é muito fluida, e não há muitos fluxos de vai e vem. Mas não sei se vai durar para sempre. Nós temos a agenda, fala-se muito na agenda 2030, não é? Ou seja, existe algo que está estipulado, que 2026 e 2027 serão 2 anos muito fortes nesse sentido, em termos de implementação. Já para o ano. Sim. Em termos de implementação de estratégias. Se eles querem chegar a 2030 com tudo a andar, claro que 26 e 27 tem que ser forte, não é? Sim, porque estes anos aqui foram brandos, não é? Estes 2 últimos anos o povo adormeceu um bocadinho e face àquilo que aconteceu ao primeiro grande impacto da Covid, da pandemia,
e o povo adormeceu, o poder de compra tornou-se mais disfarçado, ou seja, o acesso a crédito muito mais acessível, e as pessoas vivem numa ilusão de que está tudo bem. Sim, uma ilusão. Não é? E portanto, fala-se muito e eu já falei com alguns especialistas da erosão do sistema financeiro. Sim. Ou seja, o sistema financeiro, ele está colapsado. Não é vai colapsar, ele está colapsado, mas ainda não caiu. Portanto, quando cair... Está ligado à máquina, está em coma. A inflação, ela vai disparar. Exato. E, portanto, o que vai acontecer é o gap, não é? O fosso vai se acentuar entre ricos e pobres de uma forma brutal. Muitas pessoas vão perder as suas casas porque não têm o mínimo controle das suas finanças, não sabem como é que o dinheiro funciona. Então, o que é que as pessoas podem fazer para se preparar para o que aí vem? Não é se aí vem, é o que aí vem. Bitcoin. Uma das coisas que eu recomendo às pessoas é construírem a sua autonomia e a sua liberdade financeira. A Bitcoin é uma boa resposta. E não posso explicar tudo, mas se vão estudar, conseguem aprender de certeza. Há muito boa informação disponível na internet e fazerem uma boa reserva de Bitcoin. Aliás, eu defendo a soberania económica para Portugal devia passar por uma reserva de Bitcoin e de Altercoin, que aliás é uma das coisas que já está a acontecer em muitos países da Europa, Bulgária, Geórgia, Finlândia, por aí fora, que não estão a dormir na forma e que já estão a construir a sua reserva, como havia as reservas de ouro, as grandes reservas de ouro, já estão a construir as suas reservas de Bitcoin. Portanto, isso acho que é uma coisa importante, e se puderem ter alguma autonomia alimentar e energética, que é algo que eu também recomendo vivamente para o próprio país, é melhor, porque nós, por exemplo, em Portugal estamos completamente dependentes da importação de bens alimentares e quando os estrangeiros, nós permitimos que os estrangeiros nos matem a fome, também estamos a permitir que os estrangeiros nos matem à fome. E o paralelismo cá dentro também é válido. Se nós entregamos totalmente a nossa capacidade de nos alimentarmos aos outros, um dia se isto correr mal, podemos ficar passar muita fomeca. Portanto, construirmos a nossa soberania dos mais graus possível é o ideal. E é isso que eu recomendo às pessoas. Portanto, soberania intelectual, de pensarem pela sua cabeça, soberania económica, soberania alimentar, soberania energética, tentarem das formas mais completas e mais possíveis, das formas mais completas possível, serem autónomos e livres dentro daquilo que neste momento são as regras, que não são, nós sabemos que nunca podemos ser completamente livres, não é? Tu falaste aí na palavra soberania. A soberania intelectual é... Eu destaco isso, porque sem isso não consegues acompanhar nada. Não há mais nenhuma. Não é? O que é que as pessoas podem fazer para resgatarem a sua soberania intelectual? Eu acho que uma coisa boa é sempre desconfiarem, serem céticas, porém sempre fazerem mais uma pergunta, compararem fontes, não terem medo de indagar mesmo os pressupostos mais elementares, mais básicos de todos. O pensamento é isso, é um rio que corre livre, não devem ter medo dele. Mas não é fácil, porque nós estamos formatados desde a escola, desde que pomos um pezinho neste mundo, a pensar não é dentro da caixa, é dentro de baias muito estreitas, muito justas. O sistema de ensino, não é? Tu estás aí a tocar num ponto muito importante. O sistema de ensino é um grande desafio, porque ele não ensina, ele doutrina. Exato. Não é? Portanto, o que é que podemos fazer para que para que possa existir aprendizagem real real com as nossas crianças, com os nossos adolescentes? Pronto, eu, por exemplo, como não consigo mudar o mundo, não é?
mudo a minha casa. Educar os meus filhos, nós temos privilegiado sempre, claro, eles vão à escola, nós não têm homeschooling, vão à escola, mas nós temos privilegiado que eles façam outras coisas que não a escola. Por exemplo? Por exemplo, uma das coisas que os meus filhos começaram a fazer desde que têm 4 anos, a Luzinha agora tem 9, vai fazer 10, e o Adinis tem 8, é jogar xadrez. Eles são grandes jogadores, são grandes xadrezistas, jogam muito bem e já jogam melhor do que eu e ainda não jogam melhor do que o pai, mas já não deve faltar muito. Porquê? Porque é um jogo, primeiro, é um jogo analógico, não é um jogo digital, é um jogo que obriga a grande capacidade de atenção e concentração, é um jogo que não tem o fator sorte, não há fator sorte no xadrez. És tu e o teu talento, és tu contra ti próprio, ao fim e ao cabo, tens lá o adversário, mas és tu contra ti próprio. Implica enorme resistência à frustração, uma enorme tolerância à frustração, implica pensamento tático e pensamento estratégico. Tens que ter tolerância à frustração porque muitas vezes tens que sacrificar uma peça numa jogada para poderes ganhar 4 à frente, tens que ter esse sangue frio. Tens que saber também respeitar tempos, podes jogar com tempos, não é? Portanto, depois saber respeitar tempos. Portanto, é uma atividade muito completa. Eu, se fosse Ministra da Educação, punha xadrez como transversal a todos os níveis de ensino. É uma das coisas que nós privilegiamos na educação dos nossos filhos, a leitura. Nós não há telemóveis, não temos televisão lá em casa, não temos telemóveis. O telemóvel fica como ficou aqui, fica à porta quando entramos. Eles não têm, não é? Mas os adultos fica. Pronto, se for uma coisa de trabalho que a gente... Mas é diferente, sabes? Quando já está ali num sítio, já não está contigo à mesa, já não está contigo no sofá, já não está contigo na cozinha. Não temos televisão, privilegiamos a leitura, privilegiamos desportos ao ar livre e a natureza. Deve ser raro o fim de semana que não estamos na natureza. Natureza dura. Os meus filhos fizeram uma levada na Madeira, uma daquelas caminhadas na Madeira, com 15 quilómetros. Tinha o meu filho mais pequeno, ele não tinha feito os 4 anos. Ele aguentou-se lindamente. Portanto, esta é a educação que lhes damos, que eles possam, eles vivem neste mundo, vivem no mundo da escola e do mundo urbano, mas conhecem outro, vão conhecendo outro. E depois vão de poder optar. Ensinamos também algumas coisas, sobrevivência, acamparem, essas coisas todas. Tu vives no campo ou vives na cidade? Nós vivemos metade. Ok. Vivemos numa situação híbrida porque eu, por compromissos profissionais, como este estar aqui contigo hoje e outros, acabo por ter que estar muito dentro de Lisboa, mas eles estão assim mais protegidos ali pelo Alentejo e têm um outro estilo de vida um bocadinho diferente. Ok. Eu vivo no campo. Vivo a 20 km daqui. Pois. E estamos focados claramente em fazer algo off the grid, sim. Exatamente. Então é isso que nós temos vindo a trabalhar nos últimos anos, porque as energias das cidades estão muito densas, estão muito fortes. Sobrecarregadas, sim. E afeta claramente o nosso cérebro, o campo eletromagnético do coração e, por consequência, a nossa capacidade de tomada de decisão. Olha, estamos aqui a aproximar-nos do fim. Sim. Foi ótimo ter-te aqui, mas eu queria saber ainda mais uma coisa, que é o que é que tu trazias de concreto se fosses eleita enquanto Presidente da República? O que é que tu trazias aqui aos portugueses? Já falaste na direção há pouco, não é? Mas o que é que medidas é que tu trazias que consideras determinantes de curto, médio? Eu quero 5 S's para Portugal e 5 soberanias. Sim, um bocadinho inspirado no 5 quinas. Sabes que eu sou uma patriota dos 4 costados. Eu adoro Portugal. Portanto, um bocadinho inspirada nas 5 quinas. É as 5 soberanias, que é a soberania política, equivalente à nossa soberania intelectual. Nós, como indivíduos, o país tem que pensar pela sua cabeça, não é pela cabeça de Bruxelas ou do FMI, ou etc. Soberania económica, falei da Bitcoin. Soberania energética, nomeadamente através da energia azul, que é uma energia que está a ser investigada, explorada e que é limpa, e com a nossa costa imensa
acho que era aí que Portugal tinha que pôr as fichas todas, soberania alimentar. Essa interessa-me particularmente porque eu, como profissional de saúde, tenho grande preocupação, e aliás outra luta minha que é contra o Big Food, a comida ultraprocessada e isso tudo, grande preocupação, e quero que Portugal seja saudável outra vez. E a soberania populacional, porque nós sem portugueses, sem bebés, não há Portugal, não é? Portanto, estas 5 soberanias, para que Portugal volte a ser soberano, o primeiro S, sincero, um país transparente, sem corrupção, um país que seja, que realmente as pessoas, à distância de um clique, possam saber onde é que foi gasto o meu dinheiro, na saúde, aqui e acolá. Um país saudável, que possa efetivamente voltar a comer bem. Nós temos uma dieta de base até bastante razoável, que é a dieta mediterrânica. Precisamos ter produção nacional boa, de qualidade, para podermos comer bem. Um país que seja, de facto, tranquilo, sereno, é o outro S, que não se meta nas guerras estrangeiras e regionais, esteja aqui sossegadinho a viver a sua vida, que tem muito aqui para dar conta do recado. E nem entramos por aí, nem vamos entrar, não temos tempo, na situação completamente distópica da guerra europeia. Exatamente. Por isso seria isso que eu gostaria de trazer a Portugal, e gostava de trazer, porque eu sou uma pessoa muito energética, não sei se já reparaste, sou uma pessoa com muita... És da equipa dos intensos. Fome, vida, sou muito intensa, e às vezes gostava de dar isso, gostava de ligar isso, dar isso um bocado ao meu país, estás a ver, esta minha vontade de fazer coisas, e acho que sinceramente conseguia puxar por Portugal. E pronto, assim muito resumidamente, Mário, no tempo que temos é isto. Obrigado. Obrigada eu. Última pergunta. O que é que traz sentido à tua vida? Os meus putos, eu adoro ser mãe, eu sou mãe há muito mais anos do que aqueles, eu fui mãe muito nova a primeira vez, não é? Tinha 21, 22 anos quando fui mãe a primeira vez, portanto eu fiz-me adulta a ser mãe, adoro ser mãe, também porque gosto de mandar, não é? Não, mas não é só por isso. Eu gosto muito de crianças, eu gosto de brincar, eu sou muito palhaça. Sou muito física e, portanto, gosto de saltar e correr e jogar a bola e fazer macacadas e essas coisas todas. E os miúdos permitem-me isso também, não é? E puxam por mim, eu puxo por eles. E, portanto, isso é a coisa que eu mais curto na vida, é ser mãe, e aventura e desafios, sabes? E fazer coisas diferentes e experimentar. Eu gosto muito de me sentir bem na minha pele e de não estar preocupada com o que os outros pensam ou se gostam de mim. Isso é uma coisa que tem-me dado uma imensa alegria de viver. Boa. Obrigado uma vez mais. Nada, foi um prazer ter-te aqui. E agora vamos ao mergulho. Bora, let's go. Super importante. Tu quando entras, primeiro tu vais aquecer o corpo aqui fora, e quando saíres vais aquecer o corpo da mesma maneira. Tu não vais a correr aquecer-te com a toalha. Não vais. Vais aquecer-te, como eu te vou dizer, conforme tu vais aquecer agora. Alright. Está bem? Tá. Tu és uma pessoa prática, vamos colocar as coisas aqui de uma forma prática. Quanto tempo é que tem que estar ali dentro? Vamos fazer 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Vamos abrir as pernas, exageradamente, e baixar o centro. Isto. Ok, colocar o corpo para trás. Isso. E agora, o que tu vais fazer é começar a manipular a energia. E respirares dessa forma. Com som. Vai, entregas e buscas. Mas não te foques em mim. Foca-te em ti. Isso. Estás mais quente? Boa. Vamos? Vamos. Ok. Uma perna. Uma perna e depois a outra perna, Isso. não é? Respira. Mãos de lado. Baixas 1, 2, 3. Baixa e senta. Isso. Devagar. Estica. Isso. Podes encostar atrás. O teu relógio é à prova d'água? É. Podes colocar dentro da água. Mãos nas coxas. Isso. Inspiras em 4. Expiras em 7. Isso. Bravo. Novamente. Vamos. Encontra um ponto e foca este ponto. Relaxa os ombros.
Isso. Posso ir? Não, vai, respira. Anda lá, vem para dentro, concentra-te. Isso. 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 Queres sair? É? Posso? Podes. Mete as mãos de lado, sobe o corpo. E agora é a mesma coisa, não é? Uma perna de um lado, outra do outro. Baixa Agora o corpo. fazemos a mesma coisa. Baixa. Baixa. Ok, vamos. Tchu. Tchu. Anda. Isso, a respirar bem. Ai, tu estás muito a olhar, amor. Tenho um. É para ti. Uma cena. É uma oferta. É um poncho. É um poncho. Um poncho. Podes vestir. Assim consegues trocar. Gostaste? Adorei. Vou repetir. Parabéns. Obrigada. Obrigada pela experiência, Mário. Muito Parabéns. fixe. Parabéns.